Queria mostrar este cartão aos irmãos. Perdoem-me e aceitem os irmãos portugueses que são aqui da terra, mas os nossos irmãos africanos, e não somente que estão aqui presentes, se calhar muitos conhecem este cartão. É um cartãozinho que nos dá muita alegria quando chega lá à casa. Para os irmãos que não sabem, é o título de residência do SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Significa que nós, imigrantes, recebemos autorização do governo português para residir em Portugal durante mais um tempo. Eu já moro legalmente em Portugal há mais de 20 anos, irmãos, mas ainda preciso deste cartãozinho para entrar, para sair, porque isto ainda me identifica como alguém que não é nacional. Nós, que representamos a força imigrante neste país, ouvimos constantemente dos lábios dos nossos conterrâneos e amigos a frase comum: um dia eu vou voltar à minha terra. Um dia. Vivendo numa terra que não é a sua terra de origem, muitas vezes o imigrante sonha com a sua terra, sonha com a sua gente, sonha com a sua cultura. Isso é parte daquilo que nós já verificamos esta tarde de noite, quando os irmãos veem o entusiasmo com que os nossos irmãos, que são originários desta cultura, quando podem adorar a Deus dentro da sua cultura, têm uma alegria e uma manifestação diferente do habitual. Porque sentimos falta daquilo que é a nossa terra. Os imigrantes no mundo são muito, irmãos. As estatísticas dizem que há mais de 150 milhões de imigrantes oficiais no mundo, para não falarmos dos que estão escondidos. Em Portugal nós somos mais de 250 mil. Somos uma força significativa. E é claro que no meio desta multidão, uma população que é maior do que a maioria dos países do mundo, temos que perguntar: e onde fica o imigrante cristão? E como se comporta o imigrante que é também cidadão do céu? E a palavra do Senhor nos responde, irmãos, como normalmente o faz, de uma forma muito clara. Eu vou convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no profeta Jeremias, no capítulo 29. Jeremias 29. Se o irmão não é imigrante, então não se assuste que está uma palavra para si também nesse texto. Aguarde, porque o Senhor tem um recado para todos nós. Jeremias 29, eu vou ler a partir do versículo 1. Jeremias está no Antigo Testamento, irmãos. Fica depois de metade da Bíblia. Temos o livro de Salmos, que fica bem a meio, é fácil de encontrar. Depois de Salmos, não é? O irmão vai encontrar ali aqueles últimos livros que são poéticos e vai encontrar o profeta Isaías, que é bem grande. E a seguir vem Jeremias, capítulo 29. A partir do versículo 1 nós lemos assim: estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém. Carta enviada pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Ezequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor.
Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Até aqui a palavra do Senhor, irmãos. O povo de Israel vivia em terra que não era a sua. Talvez os irmãos possam dizer, não era o caso clássico de imigração. Eles tinham sido levados à força, eram servos de um povo conquistador. Mas olhem bem para a situação deles e os irmãos vão ver que no fundo eles eram muito parecidos com todos os imigrantes. Eram estrangeiros em terra estranha, tinham que lutar para viver nessa terra, buscavam ali uma vida melhor. A sua terra estava numa situação muito difícil e ali as condições eram melhores e eles esperavam ali prosperar para um dia poder voltar à sua própria terra. Ou seja, combinavam com aquilo que é a situação da maioria dos que estão morando em terra alheia. Diziam eles, no entretanto, que aquela terra onde eles estavam não era boa. Não queriam ali ficar. Estavam vendo apenas as coisas negativas. E por isso falsos profetas tinham-se levantado no seu meio para dizer exatamente o que eles queriam ouvir. Atenção, irmãos. Muitas vezes, profetas falsos dizem exatamente o que nós queremos ouvir. As palavras que vêm da parte do Senhor muitas vezes são de consolo, muitas vezes são de ânimo, muitas vezes são de satisfação para o nosso coração, mas os profetas de Deus também por vezes nos exortam, chamam a nossa atenção, corrigem os nossos erros e as nossas falhas. Cuidado com aqueles profetas que dizem apenas aquilo que nós queremos ouvir. Estes profetas eram falsos e Deus disse, eu não os enviei. E eles diziam ao povo, não se preocupem, vocês vão ficar aí pouco tempo. Aliás, esta terra onde vocês estão é uma terra muito má, não é nada parecida com a vossa, mas logo, logo vocês vão voltar à vossa terra e logo, logo vocês vão prosperar novamente e logo, logo o Senhor vai destruir os vossos inimigos. E o Senhor respondeu ao povo e disse, não vai ser assim. Vocês vão ficar aí nessa terra ainda há muito tempo. E o Senhor manda então um recado ao seu povo. E os irmãos ouviram a leitura desta carta. Eu quero dizer aos irmãos aquilo que eu entendo aqui, que é o recado do Senhor para o seu povo que vivia numa terra estranha e que será um recado para muitos de nós que aqui estamos hoje e que somos imigrantes, mas que pertencemos ao Senhor. Em primeiro, Deus dizia ao seu povo, adaptem-se. Adaptem-se. Aprendam a viver nesta nova terra que receberam. Vocês estão numa terra que não é a vossa, mas é vossa obrigação aprender a viver a vida normal nas circunstâncias que vocês encontraram. Vocês são os estrangeiros nessa terra. Vocês são israelitas, estão na Babilônia. Aprendam a viver nas condições que aí existam. Elas não são exatamente as que vocês queriam. Não são exatamente como vocês desejavam, mas façam a vossa parte para aprender a viver nessa terra que não é a vossa. Respeitem as leis locais. Respeitem as regras da cultura local. Vocês vieram de fora, mas precisam aprender. Adaptem-se e poderão ser abençoados. Esta palavra, irmãos, continua servindo para nós, que viemos de outras terras e que aqui estamos vivendo. Portugal é um país onde há muitos imigrantes de vários lugares do mundo. A sua cultura não é exatamente igual à nossa. Fomos influenciados por eles, muitos daqueles que aqui estamos, porque as nossas culturas dos nossos povos foram influenciadas por Portugal, mas são diferentes. Mas se aqui viemos, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que a responsabilidade da adaptação, em primeiro lugar, é nossa. Nós não fomos chamados para aqui chegar
e mudar ou transformar aquilo que aqui encontramos. A não ser no sentido de transformar para o conhecimento de Deus. Mas a terra que nos foi dado viver aqui é uma terra que tem algumas diferenças. Como aqueles que vêm de fora, somos chamados pela palavra a nos adaptarmos. Mas o Senhor disse ao seu povo: trabalhem. Trabalhem. A palavra é muito clara. O Senhor dizia: edifiquem casas, plantem jardins, façam o trabalho que é necessário fazer. Vocês que chegaram e que estão aí agora, não fiquem ociosos, à espera de que algo ou alguém venha em vossa ajuda. Não sejam apenas alguém que está esperando usufruir ou explorar a terra, mas participem naquilo que pode ser feito para que essa terra cresça, prospere. Trabalhem na prosperidade desta terra e, ao fazer isso, vocês também vão usufruir daquilo que a terra vai ter e daquilo que ela vai ganhar. Deus diz ao seu povo que seja um povo trabalhador. Deus diz ao seu povo que seja um povo que se esforce, que faça o trabalho bem feito. Na prosperidade da terra adotada, eles seriam abençoados. Este recado continua sendo para nós, irmãos. Muitas vezes a visão do imigrante, qualquer imigrante, em qualquer lugar do mundo, isto inclui os imigrantes portugueses que estão em outras terras. Muitas vezes a visão do imigrante é: vou chegar aqui, vou tirar o máximo que eu puder, vou lucrar o máximo que eu conseguir, vou explorar até onde for possível e quando eu tiver o bolso cheio eu vou-me embora. Esta é a mentalidade daquele que não conhece o Senhor. Deus disse ao seu povo, vejam irmãos, era o povo de Deus, estavam numa terra que eles consideravam cativeiro. Eles não escolheram ir para lá, mas mesmo assim Deus disse a eles: trabalhem, edifiquem, construam, façam esta terra prosperar, porque nisso vocês serão abençoados. Irmãos, nós que somos servos do Senhor, aprendemos a olhar para a palavra e descobrir que trabalho não é maldição. Há pessoas que olham o trabalho como se fosse um castigo. Temos que ir trabalhar, não é? As pessoas reclamam quando chega segunda-feira. Segunda-feira outra vez, nunca mais chega ao fim de semana. Chega ao fim de semana e fazem uma festa porque no fim de semana não é preciso trabalhar. Irmãos, o trabalho não é uma maldição. Foi Deus que o criou. O trabalho não começou depois do pecado. Existia lá no jardim. O irmão acha que o paraíso do Éden era ficar sentado, não é, à sombra da bananeira o dia inteiro, a esperar que Deus lhes desse algum refresco no fim do dia? Não, irmãos, a Bíblia diz que Deus criou Adão e imediatamente lhe deu trabalho. Adão, olha, tens aqui um trabalhinho e não é pequeno. Tens todo este jardim para tomar conta, não é? Portanto, faça o favor de trabalhar. E ele tinha muito que fazer, irmãos. Todos os animais, todo o jardim, era sua responsabilidade. E no fim do dia, na hora do descanso, a Bíblia diz que Deus vinha estar com ele. O trabalho é uma bênção e deveria ser olhado como tal. E nós, como povo de Deus, deveríamos olhar para aquilo que está à nossa volta e pedir ao Senhor que nos abençoe com o trabalho. Trabalho honesto, através do qual nós possamos sustentar as nossas famílias. Como imigrantes que conhecem o Senhor, não vamos sentar ociosos à espera de apenas usufruir aquilo que a terra pode nos dar. Mas diz a palavra do Senhor que devemos fazer a nossa parte para que a terra prospere. Mas o Senhor diz ao seu povo: adaptem-se, trabalhem, abençoem. Diz o Senhor ao seu povo: procurem a paz da cidade, orem por ela. Eu gostei muito da palavra da irmã Cecília. É verdade. Nós muitas vezes, apesar de sermos crentes em Cristo, parece que entramos no coro dos maldizentes. E fica mais fácil juntarmos àqueles que têm facilidade de ficar falando mal, criticando. Experimentei, irmãos, uma vez a repreensão do Senhor de uma forma bastante dura, quando na Guiné-Bissau, vivendo lá durante muitos anos, e acostumado como estávamos a ver a corrupção dos governantes, e juntava-me ao povo da terra e aos meus amigos que lá estavam, e juntos falávamos mal do governo.
E sentávamos para tomar o chá e éramos capazes de ficar ali 3 horas a conversar e a tomar o nosso chazinho e a meter o pau. E fizeram isso, e fizeram aquilo outro, isto está mal e aquilo está errado. E então no outro dia de manhã, enquanto orava, irmãos, o Espírito Santo desceu forte e ele disse: estás errado. Estás a fazer coro com o diabo. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo é caluniador. Ele é aquele que fala mal. Ele é especialista em ver o erro, em apontar o dedo, em apenas criticar. Nada de bom ele tem para dizer. E o Senhor naquele dia repreendeu-me e disse: vieste de fora para chegar aqui a esta terra, para fazer coro com aqueles que a criticam? O que é que estás aqui a fazer? Se não és capaz de abençoar, então não tens lugar aqui. E naquele culto, irmãos, de um domingo, lembro-me eu muito bem, porque foi uma surpresa para os crentes, eu pedi a eles perdão. Porque como seu líder espiritual tinha falhado. E quantas vezes tinha-me sentado com eles a concordar em maldizer o governo. Meus irmãos, nós não somos chamados a maldizer. A palavra diz: abençoai, abençoai e não amaldiçoeis. Irmãos, Deus dizia ao seu povo: vocês estão numa terra que é um cativeiro para vós, mas não falem mal da terra, abençoem-na. Orem pela sua paz. Trabalhem pela sua paz. Abençoem a terra onde vocês estão. Não seria fácil, irmãos, para eles, certamente orar e abençoar uma terra que era seu cativeiro. Nós, por uma razão ou outra, escolhemos estar aqui. E somos chamados, irmãos, a orar por esta terra e abençoá-la. A tendência natural do homem é achar que tudo aquilo que é diferente é mau. Se não é igual àquilo que eu conheço, se não é igual à minha maneira de ser e de fazer, está errado. E desta maneira nós nos fechamos à possibilidade de aprender e de crescer. Mas falar mal da terra, irmãos, não é nem sábio e nem cristão. Nós somos chamados a abençoar, a orar por esta terra, a pedir a Deus a sua misericórdia para ela. Não é fechar os olhos àquilo que não está bem, irmãos, mas usarmos os nossos lábios para bendizer, para ajudar, para fazer crescer e não para colocar mais para baixo. Acreditem-me, irmãos, Portugal que nos recebeu não precisa de mais gente a falar mal dele. Nem dos seus erros, nem das suas falhas, nem dos seus governantes. O que nós precisamos, irmãos, é de, como povo de Deus que aqui está, abençoar e ajudar aqueles que aqui estão a aprender a abençoar também. E Deus dizia a seu povo: abençoem e cultuem, adorem, louvem. Para o povo de Israel, irmãos, o culto estava intrinsecamente ligado a Jerusalém e ao templo. O templo em Jerusalém era o lugar para adorar, era ali que Deus estava. Eles agora não tinham nem templo e nem estavam em Jerusalém. Como era possível adorar a Deus numa terra diferente, tão estranha? Como era possível para aquele povo que estava tão acostumado àquela grande construção de Salomão, uma das maravilhas do mundo antigo, como era possível para eles, agora, naquela terra estranha, com uma língua diferente, com costumes estranhos para a sua cultura, como era possível a eles adorar ao Senhor? Mas o Senhor ensinou ao seu povo, através do seu profeta: vocês ainda não aprenderam que a verdadeira adoração está no coração. A verdadeira adoração sai do coração, não depende daquilo que está à nossa volta. E Deus disse ao seu povo: vocês me invocarão, e vocês orarão, e vocês me buscarão, e me acharão, o dia que me buscarem com todo o vosso coração. Deus chama o seu povo naquela terra estranha a adorar. Eles não podiam fazê-lo como estavam acostumados a fazê-lo, mas podiam fazê-lo se o fizessem de todo o seu coração. Meus irmãos, o culto nas nossas terras é diferente. O culto na terra da maioria dos irmãos que aqui está é diferente do culto que normalmente encontramos aqui, em Portugal. Mas, irmãos, o culto na minha terra também é diferente daquilo que nós encontramos aqui.
Mas a minha capacidade de adorar a Deus não está ligada necessariamente à forma como o culto vai tomar. Se eu só consigo adorar a Deus com um certo estilo de música, com um certo tipo de adoração, com um certo tipo de movimento, alguma coisa está errada com a minha adoração. É bom, irmãos, é bom. É bom quando nós podemos fazê-lo desta maneira. Temos dito à nossa comunidade africana que é bom criarmos ocasiões em que os irmãos possam fazê-lo. Mas não fique limitada a nossa adoração e o nosso louvor a esses momentos. Porque o Senhor aceita a nossa adoração quando ela é de todo o coração. E o coração não precisa necessariamente de que isto aconteça desta forma. Oh, irmãos, as liturgias, as formas de adorar que vêm da nossa própria terra são ricas, são bonitas, aquecem o nosso coração. Mas nós temos que ser capazes de adorar a Deus de outras maneiras. Porque vamos encontrar o Senhor quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. E Deus disse ao seu povo, aí na Babilônia, tão diferente, tão longe de Jerusalém, vocês podem me adorar e podem ser felizes. Oh, irmãos, a súmula de tudo aquilo que Deus disse ao seu povo, se eles se adaptassem, trabalhassem, abençoassem e louvassem, certamente seriam um povo feliz. Muitas vezes, para o imigrante, a ideia é que a única maneira de ser feliz é voltar novamente à sua terra. Quantas vezes o sonho do imigrante é este? Um dia eu vou voltar. No dia que eu voltar, eu vou ser feliz. E alguns esperam anos. Alguns esperam décadas. E eu não quero desanimá-lo. Por favor, meu irmão ou minha irmã, eu não quero desanimá-lo. Mas sabe o que acontece muitas vezes quando, passado tantos anos, se volta à nossa terra? A gente chega lá e descobre que ela, se calhar, já não é bem nossa como nós pensávamos. Que as coisas já não eram exatamente como nós nos lembrávamos. Porque tudo muda, irmãos. Tudo muda. Muda a nossa terra lá. E mudamos nós aqui. Sabe o lugar onde Deus quer que você seja feliz? É aqui e agora. Não é amanhã e nem depois. E não é em outro lugar. E talvez para nós possa parecer estranho olhar à nossa volta e dizer, mas isto aqui, como é que eu vou conseguir aqui ser feliz? Irmãos, porque a felicidade do crente está dentro do seu coração. E ela nasce independente das circunstâncias, como já foi dito aqui hoje. Meus irmãos, como imigrantes que pertencem ao Senhor, somos o povo de Deus. E a verdade é que seremos imigrantes enquanto continuarmos nesta terra. Porque a nossa verdadeira pátria não está em nenhum outro continente, irmãos. Está no céu. O único lugar onde nós vamos chegar e sentirmos-nos plenamente cheios e completos é o dia que chegarmos à presença do Senhor. E isso só vai acontecer quando nós deixarmos esta realidade. Eu talvez possa dizer ao irmão, não tenha pressa. Procura a vontade do Senhor e o cumpra. Para a maioria das pessoas a quem esta carta foi escrita, quando o profeta dizia que ainda iam faltar 70 anos para regressar o povo, isso significava que eles nunca mais iam voltar a Jerusalém. Mas não significava que não podiam ser abençoados e ter a alegria do Senhor nos seus corações. Eu quero deixar uma palavra breve para os nossos irmãos que estão nos recebendo cá em Portugal, nós que somos os imigrantes que viemos de fora, os irmãos que estão nos recebendo. Para que os irmãos não digam que, de alguma maneira, esta mensagem foi unicamente para os outros e não foi para os irmãos, mas também há a palavra de Deus para vós. Aos nossos queridos irmãos portugueses, eu gostaria de dizer, os portugueses são um povo de imigração. E a maioria dos povos que têm imigrado para Portugal o fizeram porque, primeiro, os irmãos foram lá nas nossas terras. Os irmãos foram lá cutucar-nos, foram mexer connosco e fizeram ligação e ensinaram-nos a língua. E por isso, nós cá estamos entre os irmãos. É bom lembrar aos nossos queridos irmãos portugueses que ganharam muito da imigração que fizeram para as nossas terras. E lá, Deus vos abençoou tremendamente.
E muitas vezes tiraram de lá muito daquilo que era a nossa riqueza. Mas nós não nos sentimos pequeninos por causa disto, porque com um coração grande temos a alegria de poder vos abençoar. Lembrar aos nossos irmãos portugueses que Portugal também ganhou muito com a imigração daqueles que vieram de outras terras e que aqui chegaram para enriquecer este país com o seu trabalho. Quantas vezes fazendo aquilo que o próprio povo da terra não queria fazer. Meus queridos irmãos de Portugal, que nos recebem aqui como imigrantes, os irmãos também gostam de ser bem recebidos quando vão para outras terras. Então o ensino da palavra do Senhor é: aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei-os vós também. Se vamos ser capazes de, em Cristo, passar uma verdadeira lição para a sociedade que está à nossa volta. Meus irmãos, vivemos cada vez mais, e isto é uma tendência que provavelmente vai piorar nos próximos anos. Vivemos cada vez mais na sociedade ocidental europeia uma crise que diz respeito à imigração. Os partidos de extrema-direita que querem proibir a chegada de estrangeiros cada vez têm mais votos. Cada vez olham mais para o imigrante como um estrangeiro mau, que traz coisas que não são boas e que nós não queremos aqui. Cada vez mais a xenofobia vai crescer no nosso meio. Os irmãos sabem aonde é que a sociedade vai aprender a verdadeira tolerância que existe no Senhor? Os irmãos sabem onde é que a nossa sociedade vai conseguir olhar e ver um exemplo de boa convivência entre os vários povos do mundo, que sirva de exemplo para que eles possam saber: é possível, é abençoado, é enriquecedor. Eles vão ver este exemplo aqui na igreja, nas suas igrejas, nas nossas igrejas. É entre o povo de Deus que eles vão ser capazes de ver que aqueles que vêm e aqueles que recebem são capazes de viver em paz, em harmonia, em amor cristão, respeitando as diferenças, aproveitando e aprendendo com elas, crescendo uns com os outros, amando-nos apesar de não sermos iguais. É aqui na Igreja do Senhor que nós vamos dar uma lição que a nossa sociedade precisa ver e precisa aprender. Vai começar comigo. Vai começar consigo. Quando nós dermos este exemplo, a nossa sociedade vai poder aprender. A palavra do Senhor para nós, irmãos, é clara e simples neste dia. O Senhor dizia ao seu povo: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Que a palavra do Senhor possa frutificar em nossos corações e ajudar-nos de forma prática a sermos a bênção e a recebermos a bênção que o Senhor tem para nós. Amém?